Graça e paz a todos. Amém? Amém? Quantos estão felizes com a presença do Espírito Santo aqui essa manhã? Solta um beijo para ele. Dá mais um lindo aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Pode sentar, queridos. Deixa eu completar a apresentação. Eu sou casado com Rose, minha esposa, mulher da minha aliança. Somos casados há 16 anos. Graças a Deus, continuo apaixonado. Somos pais de uma filhinha de 5, né? Mas não é uma filhinha de 5 anos. É uma filhinha de 5 filhos. 4 meninas e um menino: Daniele, Damares, Denise, Davi e Raquel. Eles estão lá em Salvador e é muito bom estar aqui com os irmãos esse dia. Amém? Eu sei que o Espírito Santo preparou esse tempo com um propósito, porque Deus nunca faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito do Senhor nesses dias é nos aproximar mais dele. Amém? Ele já veio o quanto ele poderia vir. Quando ele viu Jesus, ele se aproximou totalmente. Mas nós muitas vezes ainda estamos distantes do coração de Deus e da proposta de Deus em relação a nós. E a proposta inicial de Deus para nós é sermos filhos e vivermos como filho. E entender isso é o segredo de toda a tua vida espiritual. Por quê? Porque a forma como você vê Deus depende muito de como Ele foi apresentado para você. Eu não sei como te apresentaram Deus, não sei qual foi a forma que te apresentaram Ele, mas geralmente Ele é apresentado como Senhor, como Deus, como Rei, como Todo-Poderoso, e muito raramente Ele é apresentado como Pai, Deus Pai. E por não haver essa revelação no coração de muitos, mesmo sendo filhos de Deus, vivem como se não fossem. Existem duas condições que o inimigo quer que nós venhamos viver, mesmo estando dentro da casa de Deus. Uma é a condição de servo, né, como o pastor acabou de falar. E aí o livro de Gálatas, se você quiser abrir, só um comentário que eu estou fazendo para a gente entrar nisso. Gálatas capítulo 4, ele traz o entendimento, né, de que no versículo 7, portanto já não és mais servo, você é filho de Deus, servo de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, amém? Mas Deus é nosso Pai. Portanto já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Essa é uma das condições que nós precisamos entender, que somos filhos. Então uma das coisas que o inimigo quer fazer é que vivamos como servos, escravos, ou que venhamos viver como órfãos, que é uma condição também maligna. Viver como órfão. Por quê? O órfão, ele não tem esperança. O órfão é alguém desprotegido, alguém que não tem segurança. Você foi chamado para viver como filho. Amém? Eu quero falar um pouquinho disso hoje. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, vamos ler o versículo 16 e 17, para nós falarmos um pouco sobre ver Deus e enxergá-lo como nosso Pai, como nosso Abba. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora passe para o capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Amém?
Esse texto é um texto que eu gosto muito, porque ele fala da certeza que devemos ter em relação a quem somos em Jesus e a quem somos diante de Deus. A história todo mundo conhece. Jesus vai até João Batista e é batizado, e quando Jesus sai das águas, os céus bradam dizendo: este é meu filho. E uma coisa que precisamos analisar dentro dessa história é que Jesus não tinha feito nada para Deus ainda. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha pregado o Evangelho ainda, Jesus não tinha libertado nenhum cativo. Na verdade, Jesus estava ali cumprindo uma lei para que ele pudesse entrar de forma legal no ministério, e ele não tinha realizado nenhum feito, nenhuma obra ainda, não tinha feito nada para Deus, no sentido ministerial. E isso mostra que o que me torna, ou o que me dá a capacidade de viver ou de ser filho de Deus, não é o que eu faço para Deus, mas é o que Deus já fez em mim através de Jesus, amém? Porque você pode nunca ter sido usado por Deus para fazer nenhum milagre, para operar nada, para talvez nem pregar o Evangelho, mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a condição que te coloca dentro do ciclo de Deus é a condição de filho. Deus, ele afirma, se Jesus ter operado nada, não é por obras, é por causa daquilo que ele fez. Então os céus dizem: esse é meu filho,